Bora mergulhar na história de Sylvia Telles. Ela foi uma voz, assim, central, mas que muita gente acaba esquecendo, de um dos gêneros musicais mais queridos do mundo. A história dela é a de uma artista cuja canção, sabe, tragicamente, terminou muito, mas muito cedo. Olha, para a gente entender de verdade a importância da Sylvia Telles, a nossa história não vai começar do jeito tradicional, não. A gente começa pelo fim. 32. Essa era a idade da Sylvia Telles quando a vida e a carreira dela foram interrompidas. Pensa só, apenas 32 anos. É um número que, por si só, já conta uma história de uma tragédia imensa, né? Um talento que, nossa, ainda tinha tanto para mostrar para o mundo. E essa era ela, a primeira musa da bossa nova. Ela era muito mais que uma cantora, sabe? Era a inspiração, o rosto, a voz que personificava todo aquele novo movimento. O olhar dela parece que já transmitia a mesma doçura, a mesma sofisticação que a voz carregava. Tudo aconteceu numa manhã de dezembro em 1966. Um Fusca bateu de frente com um caminhão. E pronto. O acidente levou a vida da Sylvia e do namorado dela e deixou no ar uma pergunta que ecoa até hoje, né? Quem era esse talento incrível que o mundo perdeu assim, tão de repente? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar no tempo. Vamos descobrir de onde veio essa voz, essa sensibilidade musical que era, assim, absolutamente única. A Sylvia nasceu num ambiente onde a arte basicamente se respirava. A mãe dela vinha de uma família francesa super refinada. O pai era um aficionado por ópera que fazia os filhos ouvirem Wagner. A casa da família, em plena Copacabana, era um verdadeiro polo de cultura. E a educação formal dela só veio para complementar tudo isso. E foi nesse caldeirão cultural que a voz dela se formou. Não era aquela voz potente, sabe, feita para as massas, como a dos grandes sambistas da época. Não, era algo completamente novo, íntimo, delicado. Ela cantava para dentro, com uma dicção perfeita, relaxada, usando o microfone como se fosse um confidente, e não um megafone. E essa voz tão única estava predestinada, né, a se tornar a trilha sonora de uma verdadeira revolução na música. O compositor Billy Blanco foi um dos primeiríssimos a sacar que tinha algo diferente na voz da Silvinha, como o pessoal chamava ela. Ele teve a visão, sabe? Percebeu que ela não era só mais uma cantora. Ela era, na verdade, o som do futuro. E o contraste com o que rolava na época era gritante. Pensa bem, de um lado, aquelas vozes do samba super potentes, quase operáticas, feitas para encher salões e avenidas. Do outro, a voz da Sylvia, íntima, doce, uma voz que soava como uma conversa, quase um segredo contado direto para quem estava ouvindo. A cantora Claudete Soares, que era da mesma geração, resumiu isso de um jeito perfeito. Ela disse: bossa nova é uma questão de espírito, é uma coisa chique, assim como era a Silvinha. Ou seja, não era só música, era um estado de espírito, e a Sylvia era a personificação disso tudo. E a importância dela ia muito além do palco, viu? O apartamento da família Telles, lá em Copacabana, virou o berço não oficial do movimento. Aquelas reuniões, as jam sessions que antes aconteciam cada hora num lugar, agora tinham um endereço fixo, um ponto de encontro. E tem um detalhe que humaniza demais essas reuniões lendárias, que vem da memória da filha dela, a Cláudia Telles. Ela conta que, enquanto a nova música brasileira estava sendo criada ali na sala, a avó garantia que ninguém ficasse com fome. Imagina só a cena, os gênios da música comendo e criando, tudo junto e misturado. Bom, essa atmosfera caseira e criativa não demorou para transbordar para o mundo. A Sylvia não ia ficar restrita a Copacabana por muito tempo, de jeito nenhum. A ascensão dela foi, assim, meteórica. Pensa comigo, em 1959, ela lança o primeiro grande álbum. Só 2 anos depois, em 61, ela já está gravando nos Estados Unidos. Em 62, é uma das estrelas no palco mais icônico do mundo, o Carnegie Hall, apresentando a bossa nova para a plateia internacional. E em 66, no mesmo ano em que morreu, ela lança o último trabalho internacional. Foi uma carreira num ritmo alucinante. E é muito importante a gente lembrar que ela foi uma verdadeira pioneira. Bem antes de Garota de Ipanema virar aquele fenômeno global, a Sylvia Telles já estava lá fora, abrindo portas e apresentando essa música brasileira nova e sofisticada para o mundo. Isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida, a morte dela. Mas agora com um novo olhar, o do legado que ela deixou e, claro, de tudo que ainda poderia ter sido. O impacto dela é uma coisa impressionante. Em só 12 anos de carreira, a Sylvia Telles redefiniu o jeito de cantar no Brasil.
Ela foi a anfitriã da Bossa Nova, se tornou a primeira embaixadora internacional do gênero e deixou uma obra que, mesmo sendo breve, foi absolutamente transformadora. A canção pode ter sido interrompida, é verdade, mas a melodia permanece. O eco da voz dela, o estilo, a atitude, tudo isso continua ressoando e influenciando músicos até hoje. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que é muito poderosa. Se aquela voz não tivesse sido silenciada naquele dia de dezembro de 1966, como seria a música brasileira hoje, hein? Qual seria o próximo capítulo que ela ainda ia escrever? É a tal canção inacabada que fica aí, convidando a gente a imaginar.